Bom dia, bom dia. Estamos aqui no podcast Momento Interior e Bianchini Produções. Hoje com um assunto super interessante: transformar dificuldades em oportunidade. Você está preparado para gerar valor na sua empresa? É isso aí. Então nós vamos aqui apresentar o nosso querido Kleber Machado, consultor independente. Bom dia, Kleber. Bom dia, Celina. Bom dia, Almério. Bom dia, Igor. Estou aqui para poder apresentar. Na verdade, a ideia é conversarmos um pouco sobre o que é geração de valor, apresentar possíveis alternativas para dificuldades na empresa. Estou aqui com meu amigo Almério, ele é CEO da Alinco, também tem grande experiência em reformulação de empresas, em recuperação de empresas, identificação e implementação de melhoria. E, Almério, seja bem-vindo, quer se apresentar? Obrigado pelo convite. Então, a minha experiência, na verdade, ela não é somente de consultoria, ela é da prática também. Então, eu já fui controller, fui diretor financeiro, fui diretor administrativo financeiro, atuei como presidente de empresa também. Então, sentar do outro lado é bom porque a visão de consultoria somente fica muitas vezes no embate, né, do consultor achar que tem a razão e o dono da empresa tem a vivência. Quando você vive os dois lados, você consegue falar a mesma linguagem de um dono de empresa, da empresa familiar, você consegue falar a linguagem de um diretor financeiro, um CFO, como chamam, o presidente chama de CEO, e também entender um pouco dos anseios, né, dos donos, da família, da sucessão de empresa e também do grande problema do caixa e quanto vale a minha empresa, que é o outro problema que quase ninguém se preocupa. Ótimo, então, Mério, porque aqui em Matão, nós estamos em Matão, no interior de São Paulo, a maioria das empresas, das indústrias, são indústrias familiares. Eu tenho certeza que as suas dicas, todo o know-how que você tem sobre empresas vai ser de bom tamanho para a nossa cidade. Então, eu gostaria que você falasse mais justamente nesse sentido de empresa familiar, de dificuldades, do que você poderá estar ajudando essas empresas. Então vamos lá, é um tema tão complexo e tão amplo que a gente pode fazer um podcast só dele depois. Mas a primeira coisa que eu vejo nas empresas familiares é que eles trabalham muito, a empresa quase sempre, a família é muito unida, trabalham muito, tem muitas pessoas de confiança, né? Acaba você trazendo muita gente que você tem a confiança naquelas pessoas, mas nem todas as pessoas são altamente preparadas. Então, muitas das vezes, por o dono não ter uma equipe profissional, uma equipe que veio de mercado, que a gente chama, né? Uma equipe que foi preparada, se formou, atua em várias empresas, participou de vários projetos, ele acaba ficando, às vezes, sozinho para decidir tudo. Então, muitos donos sofrem sozinho pensando, sofrem, às vezes, buscando o conselho de um outro amigo que tem uma empresa, uma indústria também, um negócio. Então, vive aquele mundo do empresário que discute com o empresário uma solução que, às vezes, está na nossa cabeça profissional, os profissionais de mercado, e para ele vai tentar seguir aquilo que o feeling dele direciona, e não aquilo que deveria ser, às vezes, o correto para a empresa dele, por mais que doa naquele momento e possa ser muito boa depois. Então, por exemplo, eu já trabalhei em empresas que eles tinham uma dívida financeira semanal de 16 milhões. Então, vocês imaginem. E o dono, ele ia para as feiras de máquinas, equipamentos e trazia cada vez mais novos equipamentos que não eram necessários na fábrica, porque ele não estava vendo a produção como é que estava acontecendo. E a gente acaba aumentando cada vez mais. Aí vem a parte de usar factoring, não usar uma linha de crédito de longo prazo, aí você ficava com a produção parada, setup não tão bom. Então, todas essas coisas eu vivenciei e vi que não é por maldade, não é que o dono não quer o melhor para a empresa dele, é que o dia a dia é tão corrido para ele que ele tenta resolver as coisas pelo feeling, pelo que ele acha que dá certo, aquilo que já deu certo. O que aconteceu atualmente é que o mundo mudou. Então, nem tudo aquilo que a gente passou de experiência hoje é válido. É válido para você não errar de novo, mas não é válido porque o mundo agora está totalmente automatizado, globalizado, todo mundo sabe tudo. Tem várias coisas hoje que valem mais do que somente a qualidade do produto. Se a empresa tem algum projeto de ESG, né, que é o projeto social, meio ambiente e governança. Então, tudo isso conta.
E numa empresa familiar, uma coisa que eu vejo que não tem, quase nunca tem, e nas grandes também, tá? Já tive empresas grandes aí que eu fui, empresa grande que eu chamo empresa acima de 1 bilhão de faturamento, já tive empresa grande que eles não têm planejamento estratégico, não há revisão do planejamento estratégico, não tem uma automação do planejamento estratégico. Então as diretrizes são muito de vamos faturar, vamos ver o caixa, vamos ver como é que foi. Não sei se muitas empresas comparam com o mesmo período do ano anterior, que é um grande indicador de crescimento, ou não comparar a mesma coisa com a mesma coisa e não comparar somente um ano com o outro. Então você identificar períodos, identificar tendências, tudo isso é importante. E eu acho que não somente as empresas familiares, mas com várias empresas, não buscam isso hoje. Elas buscam viver o dia a dia do orçamento, fluxo de caixa, sempre voltando às vendas para pagar o fluxo de caixa, e não para manter uma estratégia de crescimento saudável do negócio. Então, assim, não sei se foi Não, eu muito entendi profundo, muito porque raso. eu entendi, porque aqui em Matão, inclusive, tem muitos empresários que saíram de empresas, eles sabiam muito bem fazer aquilo que eles se propuseram fazer na empresa deles, como trabalho, né, que trabalharam tantos anos, né, com muita experiência, porém eles não têm experiência de administração, de caixa, de comentar com os funcionários o que realmente é necessário para a empresa, ter a direção certa, porque ele acaba fazendo tudo, ele faz tudo, inclusive é aquele que carrega a caixa, inclusive. Então, é por isso que tem que ter realmente uma pessoa de experiência, porque quando ele vê de cima, né, de fora, ele tem muito mais condição de conduzir o problema que está acontecendo no momento dentro da empresa, não é isso, Homério? O que acontece assim por exemplo, a hora mais cara de uma empresa é a hora do dono. Se ele trabalha, faz tudo, por exemplo, se ele está fazendo um trabalho, vou lá fechar o caixa. Esse trabalho é do tesoureiro com um controller, né? Um diretor financeiro, um gerente financeiro, caso tenha. Muitas empresas têm um contador fazendo tudo, contador interno. Mas vamos falar que ele vai lá fechar o caixa. Vai ver quanto tem de faturamento, quanto tem de recebimento, quanto é que entra aquele dia, quanto é que tem que pagar. Então, a hora dele, que é caríssima, está sendo gasta com algo que deveria ter alguém competente para fazer. Mas ele se sente bem sabendo dos números, que é o que eu mais escuto nas empresas que eu vou. Não, eu gosto de saber tudo que acontece na minha empresa. Quando você planeja algo, você sabe onde você está, para onde você quer ir, você sabe o que realmente você tem que enxergar ali para que nada saia daquele rumo que você deu. E esses indicadores que a gente fala, que a gente ensina, e não é uma coisa, né, tecnologia de foguete, não é um negócio absurdo. Só que bem feito e de forma simples, o empresário consegue ter a tranquilidade de tomar um café com a família. Ele consegue trabalhar naquilo que realmente ele deveria estar focando, que é o direcionamento da empresa, estratégia comercial, estratégia de valor, estratégia de crescimento acima dos concorrentes dele, e não ficar no dia a dia do apagar incêndio, paraquedas caiu aqui, como é que eu faço agora? Fatura para fulano, corre atrás do banco. Ou seja, é aquela correria que ele vive intensamente, perdendo saúde e acha que está trabalhando muito. Eu estava vendo um vídeo recentemente de um CFO falando assim, por que a agenda de um CFO, de um CEO, é tão enrolada e tão cheia? Não deveria ser o contrário? Eles não deveriam estar mais dispostos a ensinar, a ouvir, a direcionar para que aquele rumo da empresa não seja abalado por qualquer outra informação ou não seja desvirtuado por qualquer outra informação? Então, quanto mais um CEO, um CFO tem agenda livre para cuidar de pessoas, da estratégia e do cumprimento das metas, que são formuladas por eles mesmos ou pelo conselho, quando a empresa é um pouco maior, eles teriam muito mais direcionamento do tempo para aquilo que é importante e não fazer aquilo que é o dia a dia da empresa e acaba olhando muita coisa e deixando de olhar o que importa, né? E para isso, o que precisa? Precisa ter um bom planejamento estratégico, ter um orçamento que é feito realmente com aquela vontade de que vai se cumprir a diferença entre ele, o orçado e o realizado seria de 5% a 7%. Está com um time engajado, sabendo tudo que é importante para a empresa, então tem que ter um pouco de governança, transparência, equidade, tudo isso conta para o empresário poder passar para aqueles funcionários, primeiro processo, passar para a diretoria, depois para a gerência, e, por fim, para todos os outros empresários. Eu sei que é um processo que, às vezes, não é o que o empresário quer, não quer que saiba se ele está bem, se ele está mal, não gosta de mostrar os números, mas hoje, quanto mais transparente, mais fácil da turma, dos funcionários, colaboradores, comprarem aquilo que ele está querendo vender, que é a estratégia de onde ele quer chegar, e vai todo mundo junto, dividindo esforço e cansando bem menos. É isso que eu acho e pratico hoje bastante nas consultorias que a gente faz. Falta aí? Uma pesquisa do IBGE que diz que 90% das empresas no Brasil são familiares.
E 30% dessas empresas, elas chegam na terceira geração. E desses 30%, só 15% é que consegue continuar, né? Sobrevivem a essa sucessão, né? Então, na sua maioria. E aí a gente vê que o grande problema dessas empresas está justamente nessa gestão, né? A gestão do negócio, a gestão empresarial, a gestão do tributário, a gestão do caixa, e tudo isso a gente vai chamar de gestão empresarial. Levando em consideração essa estatística e pensando que aqui, principalmente como a Celina falou, o nosso cenário aqui de Matão não é diferente, ele dá crédito a essa estatística, a gente consegue tratar, ou na verdade, assim, a pergunta seria melhor, qual dessas gestões, né? Então, é a gestão tributária, é a gestão de valor, é a gestão do negócio como um todo, o que a gente pode fazer para que esse empresário não trabalhe menos, mas que delegue mais? O que você pode dizer? Vamos lá. Boa pergunta. Falando um pouco sobre por que as empresas não chegam na terceira geração, a grande questão é que o sonho às vezes é comprado pelo avô lá atrás, né? E o filho, que hoje é o pai, né? Ele também trabalhava com aquilo porque não tinha outra alternativa a não ser seguir os passos do pai. Muitos não tiveram escolha, né? E aí esse filho, que é o filho nobre que eu chamo, ele vai ter o neto. E o neto muitas vezes pode ser o neto pobre. Então, o que eu acho? O dono, que é o empreendedor original, que criou todo o modelo, ele tem o jeito dele, o jeito de gerir, o jeito de fazer, ele focava muito no vamos seguir, vamos faturar e vamos fazer o negócio crescer. O filho chega, ele pega um pouco do que o pai pensava e começa a tentar um pouco mais gestão de processos, começa a botar um RP, que é um sistema integrado que traz informações mais reais e mais pontuais para você tomar decisão. E, por fim, vem o processo sucessório de uma família, que muitas vezes o filho não quer nada daquilo que o pai faz. Por que eles não querem? Uma vez eu estava numa empresa de cosmético, o dono da empresa me chamou, falou que queria minha ajuda, porque o filho dele não queria assumir, que o filho dele não estava se dedicando, e eu fui conversar com o filho e com a esposa desse empresário. Conversando com eles falaram assim, cara, a gente tinha um pai e um marido presentes. A empresa foi levando tanto ele, que a empresa virou o filho dele. Então ele deixou de viver a família para viver intensamente o trabalho, resolver tudo, ele fazia isso, fazia inventário, fazia gestão, fazia o caixa, fazia tudo. Se ele ficasse doente, a empresa parava. Então não houve um processo sucessório até para entender que o filho dele não iria suceder ele, mas sim trazer uma equipe profissional para seguir aquilo que ele tinha na mente e fazer acontecer dentro do esperado. Então, a gestão primeira é uma gestão estratégica, respondendo essa pergunta, Kleber. Gestão estratégica é definir uma visão de curto e longo prazo daquilo que importa de crescimento, lucratividade e rentabilidade para uma companhia dentro do segmento que ela atua e com base na competitividade que ela tem, ou seja, ela é regional, ela trabalha em 2 ou 3 estados, ela trabalha em 5 estados, ela atua em 7 estados, para poder dimensionar um pouco do fluxo logístico, tributário e tudo mais que vai envolver isso, benefícios fiscais, que a gente já fez bastante também para grandes empresas, e ver o melhor lugar para se colocar um centro de distribuição, a gente já fez bastante também, considerando todos os benefícios e fluxo logístico. E depois você vem com a gestão financeira e econômica para ver a geração de caixa, que é o EBITDA, que é tão falado por tanta gente, pouca gente realmente sabe como é que eu vou ver se meu EBITDA está bom ou não está bom. Será que o tamanho do meu EBITDA hoje ele é competitivo comparado às maiores empresas do meu segmento? O que falta para eu chegar nesse EBITDA? E depois a gente vai muito para a gestão tributária, que é a que dá alavancagem financeira, melhora a competitividade e melhora, muitas das vezes, salva a empresa na época de alavancagem financeira. Por quê? O planejamento tributário ele pode alavancar bastante o financeiro. Então, a gente ajuda bastante nisso também. Com essas visões aqui, o que a empresa faz? Ela melhora o EBITDA, melhora o caixa, melhora a visão estratégica, ou seja, ela consegue revisar mensalmente tudo aquilo que ela planejava fazer e se ela está fazendo ou não está fazendo e como é que faz para recuperar o que não foi feito. Ou seja, ele tem eu chamo de uma visão on-board da empresa, e não aquela visão que, o que está acontecendo, por que não está dando certo, o que está faltando de caixa aqui, a gente não vendeu ontem? Então, é um clima mais brando e menos tenso de uma gestão. Eu acho que é por isso, porque a visão é mais de longo prazo e médio prazo. Fazendo um link com isso que você acabou de falar da gestão tributária,
Eu fiz uma anotação aqui, você falou linha de crédito, a empresa tem uma linha de crédito, às vezes tem um factoring, ela não sabe o que escolher, escolhe, às vezes no susto, não sabe muito bem o que está fazendo. E aí a gente vê uma grande oportunidade aqui, como você falou, né? A alavancagem tributária, ela pode dar uma ajuda e a gente não se preocupar tanto com fazer, ir no mercado buscar crédito. A gente tem uma solução fácil, quer dizer, não tão fácil, mas que é possível, é viável. O que você me fala disso? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou exemplificar mais hoje, que eu acho que fica mais fácil de ver. Por exemplo, eu vou falar um exemplo grande. A gente tem uma empresa de varejo que eu atendo, ela fica no sul do país, e lá, por exemplo, a margem do varejo ela vai de 3% a 4%, tá? A margem quase líquida. O líquido vai chegar a 2% se a despesa financeira for muito alta. Então, quando dá esse 2%? Então, todo o processo de geração de caixa lá, como é que a gente faz? A gente faz planejamento tributário, que eu volto 5 anos e recupero aquilo que dentro da legislação vigente poderia ser feito. Então, é uma empresa que já faz isso todos os anos. Então, cada vez mais ela busca mais novidade na área tributária. Ela tem linha de crédito boa, tal, mas ela precisava de dinheiro para poder gerar resultado realmente financeiro. Então, recentemente a gente fez um trabalho, eles tinham implantado o SAP lá, e esse SAP custou a implantação mais o SAP 28 milhões, e era um valor que estava sendo amortizado, mas ninguém tomou o crédito. E pela legislação, diante de tudo que a gente já estudou, quando você pega qualquer projeto de melhoria de processo, melhoria de reputação, tecnologia, tudo isso a gente mensura como intangível, que é o CPC 04, Comitê de Processamento Contábil veio com essa legislação. Lá para 2014, o PIS e COFINS veio passar a dar direito ao crédito de intangível para todo e qualquer investimento que esteja descrito no CPC 04, na legislação que trouxe isso. Então, eles não sabiam, é uma empresa auditada pela KPMG, tem SAP, tem gestores profissionais, muita gente competente, já foi atendido pelas maiores empresas de tributário do país e ninguém atentou para isso. A gente fez o trabalho, levantamos lá mais ou menos 11 a 15 milhões de crédito, certo? Eles tinham algumas ações que eles desistiram das ações para tomar esse crédito e vão fazer um caixa aí de 15 milhões. Para pegar 15 milhões num banco, por exemplo, pelo menos ali uns 22 milhões de garantias, ou seja, o patrimônio que a empresa construiu passaria a ser garantia para uma operação estruturada, que não teria um prazo tão longo, né? O tributário, até você ter todo o processo da Receita, são 5 anos que ela tem para questionar. E mesmo ela questionando, a gente parte para um processo, que é um processo tributário de execução, o qual já participei de vários também, e no final você tem aí de 5 a 10 anos até realmente ter que pagar. E graças a Deus, aos meus 29 anos de carreira aí, eu nunca tive que pagar nenhum processo. Mesmo quando diretor, eu administrei uma empresa que devia quase 800 milhões de tributo, a gente teve execução, teve leilão, teve penhora, pedido de falência, tudo isso eu vivi bem cedo, e vi que tudo se resolve na área tributária. O que não se resolve muito é quando você tem problema de banco. O banco te executa ou vende o teu crédito para um fundo, às vezes tem fundo abutre que executa logo a tua garantia. Então, do ponto de vista de captação e estruturação financeira, eu acho que você fazer uma operação tributária bem pensada, estruturada, com bom direito, sabendo tudo aquilo que tem de risco, mensurando isso e alavancando, você vai ganhar uma carência de pelo menos 3 a 4 anos, que ninguém vai te autuar. A tua garantia vale 100% do valor dela e não venda forçada como é em banco, 50%. E você consegue, dentro disso, fazer o teu capital de investimento, que chama-se CAPEX, né? Como também o operacional de crescimento, que é o OPEX. Então, você consegue direcionar a tua empresa com capital mais barato, acompanhado, que a gente também faz todo o acompanhamento do processo por período de 5 anos até que fique totalmente irrevogável e retratável de questionamento. E isso a gente fez nesse varejinho, nesse varejo grande. Recentemente a gente fez uma gráfica, acredite, uma gráfica que atende órgãos públicos. Nessa gráfica tinha uma folha bem expressiva. Por mais que gráfica seja isenta de alguns tributos, a gente conseguiu fazer a folha de pagamento, que é outra recuperação. Aquela eu fiz PIS e COFINS, nessa eu fiz a folha de pagamento. Nessa gráfica a gente levantou na folha de pagamento 4 milhões, tá? Então o valor foi levantado, eles começam a compensar, então foram 4 milhões de caixa. Tirando nosso honorário, eu vou botar aí 3.500, 3.600, porque eu vou acompanhar ele por esses 5 anos. Para uma gráfica que a margem é muito baixa, olha o quanto que eles já fizeram de caixa para poder fazer expansão, ter mais caixa para competir, porque quando você atende órgão público, eles demoram a te pagar.
eles demoram a avaliar aquele prestação de serviço, então tudo isso precisa de dinheiro e tempo. Então eles vão poder participar de novos contratos e aumentar o faturamento. Então olha como é que é importante essas alavancagens. Por fim, eu vou contar o exemplo do óleo e gás, tá? A gente tinha o mercado de óleo e gás aqui muito forte no Rio de Janeiro, na época, vocês lembram aí, antes da pré-sal, tudo mais, estão bombando. Nenhuma empresa de óleo e gás, a maioria delas era estrangeiras, tinha feito nenhum planejamento tributário ou ligava para isso. A gente foi contratado para fazer um trabalho numa empresa americana, grande, listada na Bolsa, um grupo gigantesco de bilhões de dólares. A gente começou a fazer análise de materiais intermediários, o que dava direito a crédito ou não, para ver quanto que era a durabilidade daquela peça dentro do processo produtivo. Depois a gente fez a defesa de um auto de infração e depois a gente avaliou outras oportunidades de crédito PIS e COFINS. Então, o total, pegamos a folha de pagamento também para fazer. Isso tudo aqui gerou 22 milhões de crédito tributário para essa empresa, na qual ela passa para 2 bancas de advocacia de grande porte nacionais, porque eles são empresa estrangeira. Eles tinham auditoria Big Four, que também aprovou o nosso planejamento, e por fim passaram para a auditoria internacional deles, americana, que também tem que auditar o levantamento de crédito. Então, ou seja, todo o trabalho que a gente faz nessa parte de levantamento de crédito, planejamento tributário, inteligência tributária, que todo mundo fala isso, mas pouca gente sabe realmente o que é inteligência tributária, a gente faz dentro dos mais altos níveis de compliance para poder ser aprovado por um comitê tributário, uma diretoria tributária, uma Big Four, que são as empresas grandes multinacionais que fazem auditoria em empresas na Bolsa de Valores ou empresas internacionais, e, por fim, muitas bancas de advocacia de renome. Quem está em grandes empresas sabe bem quais são, horas muito caras, advogados muito bons, e a gente consegue passar por isso tudo com a tranquilidade. Mério, quando a empresa decide entrar com esse processo para rever o quanto que ela tem direito no tributário, qual é a demora? Porque tem empresários que têm medo, vou entrar isso daí, fica tanto tempo, não sei o quê, e ficam na berlinda não sabendo o que fazer. Qual é o tempo que você, que tem conhecimento disso, pode passar para esses empresários? Deixa eu aproveitar a pergunta da Celina e completar com uma outra pergunta. Ótimo. As pessoas, esses mesmos empresários, quando a gente conversa com eles, alguns deles já tiveram uma experiência de consultoria que fez esse trabalho de tributário, e aí o fisco pegou e ele teve que pagar em vez dele receber, dele ter o crédito, ele teve que desembolsar mais dinheiro. E aí, quando a gente chega para falar com eles sobre esse assunto, eles têm medo, não querem mais mexer com esse negócio. Entendi. Vamos responder todas as perguntas e vou fazer mais algumas respostas de perguntas que vocês não fizeram, tá? Primeiro, quando você faz um planejamento tributário, na verdade, primeiro a gente faz o compliance, que é avaliar se aquilo que a empresa faz obedece à legislação vigente, ou a mais, ou para menos. Ou seja, ou eu estou pagando a maior porque desconheço as mudanças que já são a favor do contribuinte, ou seja, da empresa, ou paguei a menor porque tive algum descontrole no meu processo aqui de base de cálculo. Aí a gente faz essa primeira varredura e vê quanto ele está devendo, que ele pagou a menor, e quanto que ele pagou a maior. Geralmente o cliente pagou a maior porque ele não acompanha todas as mudanças da legislação. Então aí a gente tem um levantamento de crédito tributário, que é aquilo que eu desconhecia, é favorável a mim, já está hoje ok no meu sistema, mas eu não recuperei o passado. Então esse é o trabalho de levantamento de crédito. Isso daí a gente faz a compensação de forma administrativa. O cliente, eu sou ultraconservador, eu não sei, eu tenho medo. Ou seja, se você entrega hoje informações à Receita Federal, você confia cegamente na sua equipe de contabilidade, na tua parte toda operacional, e acredita que aquilo que está sendo entregue é realmente o que está na sua empresa, então já há um risco aí, porque tem que fazer todo um trabalho de compliance e validação. Quando a Receita vem te questionar, você não sabia nem que estava fazendo errado. Aí você vai chamar o contador, que também não vai saber o que foi, e começa aquele negócio de alguém culpar alguém. Quando a gente faz o trabalho, eu já estou entregando para a empresa, de graça, porque ela não precisa pagar nada, uma validação de toda a base tributária que ela tem para ver se ele está atendendo ou não a legislação vigente. Então, esse é um processo. Quando ele aprova esse processo, eu vou fazer uma compensação administrativa. Por que administrativa e não judicial? Quando você faz um processo judicial, é porque você não está tão confiante no direito. Ou se está, por que não tomar o crédito e depois me defender, já que eu estou tão confiante nesse direito? E se eu acabei de falar que o processo tributário ele demora 5, 6, 7, 10 anos para poder finalizar,
o judicial hoje não vai ser nem apreciado. E quando é apreciado no CARF, que vai demorar um período grande aí, quando não é de interesse, quando é de interesse, eles decidem rapidinho contra o contribuinte, o que está acontecendo agora. Para você ver, nos últimos meses foi mais de 100 bilhões judicializado, feito a avaliação do CARF e foi contra o contribuinte, porque agora a gente acredita que o julgamento não está imparcial, então a gente tem que empurrar para frente. Já o administrativo, a gente vai fazer o trabalho, a gente tem todos os documentos comprobatórios que o trabalho foi feito, que a empresa pagou a maior, que a gente recuperou refazendo todas as bases, tudo isso muito fundamentado. Por que a pergunta do Kleber cai nessa hora? Porque muitas empresas que fazem o trabalho, a gente não checa se aquele trabalho foi feito com a base documental que eu tenho, se foi feito com a base que eu entreguei para a Receita, se essa empresa vai fazer a salvaguarda desses arquivos pelos 5 anos para poder acompanhar, porque a Receita pode questionar no 4º ano e meio. E cadê a pessoa que prestou o trabalho para essa empresa? Cadê aquele cara que vendeu dizendo que fazia e acontecia? Então, como eu estou nessa área há muitos anos, eu já vi muita gente chegar muito bem vestida, com carrão, falando que faz, acontece, mostra os clientes, ninguém liga para os clientes para confirmar se o trabalho foi feito ou mesmo, acaba acreditando porque se impressionou, é o pré-conceito do cidadão, do ser humano, né? Ele olha assim, acha, não, esse cara está falando a verdade. E, por fim, quando faz o processo todo, faz a homologação, que não é o deferimento, ou seja, não é garantido o final dessa história favorável ao contribuinte, ele fica desamparado, e ele acha que todo mundo é igual. É igual quando você vai consertar o seu carro, tem autorizada, tem um mecânico, tem a loja de auto center, você fala, não, pô, está tudo muito caro, o mecânico cobrou mais barato fazer com o mecânico. Só que o mecânico faz para você opção de gente, de repente ele está cansado, no dia ruim, e deu errado. Aí você acha que a autorizada também não faz o trabalho. Então o auto center é que você vai. Então cada hora a gente busca um prestador de serviço, sempre culpando o prestador de serviço. O que eu acho que falta é uma empresa consciente da estratégia que ela quer, um bom desenvolvimento tributário, ou a partir do primeiro compliance, começar a entender quais são os pontos dos gargalos que devem ser dado foco, e entender que a estratégia tributária tem que estar junto da estratégia da empresa. Aí a gente vai fazer processo administrativo, vai ganhar tempo, quando vier qualquer tipo de execução tributária, isso vai demorar de 5 a 10 anos, somente no CARF que se coloca bens à penhora, seu bem vai ser avaliado 100% do valor dele, a gente vai fazer essa defesa toda, vamos falar que a gente perdeu, foi para a dívida ativa, na dívida ativa a gente vai fazer uma outra petição, uma outra defesa, e a gente consegue ali pagar com um precatório, quem sabe comprar um direito creditório e pagar com o precatório na transação tributária. Ou seja, tudo isso é muito bem pensado, numa estratégia tributária muito bem definida, e a maioria das empresas que eu conheço, que são de grande nível de maturidade, fazem isso, ganham dinheiro, abrem novas lojas, melhoram fábrica, ficam mais competitivas e ainda estão ali com um grande prazo de caixa para poder investir naquilo que realmente importa, e o tributário é uma das alavancagens que elas utilizam. Não sei se eu me fiz entender, se ficou claro, se não ficou. Ficou muito claro. Considerando isso tudo que você falou, a gente acaba voltando... não, tem outra pergunta, Kleber. Deixa eu falar uma pergunta que fazem aqui, uma colocação que fazem muito, só que eu lembrei aqui. As pessoas falam assim, calma aí, mas o meu contador já não faz isso? Porque o contador diz que faz. Mas os meus advogados também falaram que já fazem isso. O que acontece, na maioria das vezes, se eles fazem isso, e eles são muito bons, eu acredito que sejam, acompanham o empresário a longas datas, aí, há vários anos, né? A maioria está 10, 15 anos com o empresário. Imagina o seguinte, eu atendi empresas americanas, eu atendi Whirlpool, Magazine Luiza, Renner, Drogasil, Novelis, Pacheco São Paulo, Grupo Soma, que é o Grupo Animari, que fez o IPO. Atendi várias empresas, loja Lebes, que é uma grande empresa lá do Sul. A gente atendeu grandes empresas aí, que são desconhecidas às vezes do público, mas faturam um bi, né? Da época lá atrás, Pão de Açúcar. Fizemos vários, Casa e Vídeo, fizemos vários atendimentos de várias empresas. Essas empresas, a Van, tinham lá de 100, C&A, outra que eu vi, C&A, por exemplo, tinha 75 pessoas no tributário. Você pega a Van, tinha umas 400 pessoas na área do administrativo. Você pega a Lebes, uma porção de gente também. A C&A, sempre alto nível de atendimento, empresa holandesa. Essas empresas todas, umas são familiares, outras não, a Sony também, que a gente fez trabalho na Sony, elas têm equipe altamente capacitada. Por que elas fazem planejamento tributário, então? Não era para essa equipe fazer tudo? Não era para a equipe saber tudo? Porque no Brasil você tem tantas mudanças da legislação, você tem tantas oportunidades, você tem tanto conhecimento tributário, que só pessoas como nós, que nos dedicamos 100% do nosso tempo a isso, e não a fazer obrigação acessória somente,
temos o conhecimento e a vivência para fazer com que aquelas oportunidades que eu tenho por benchmark, que eu fui aprendendo com as próprias empresas que eu atendo, para passar para uma empresa que não teria como, nem com executivos, nem com time tributário, nem com time de contadores e advogados, ter tudo isso à mão e fazer acontecer da forma correta sem expor a empresa a uma fiscalização. Então, você viu também outra coisa, quando você atendia aí o Walmart, atendia o Carrefour e outros mercados, eles têm de 300 a 450 fiscalizações por mês. Então, para eles, nada assusta, porque já é o dia a dia deles ter fiscalização. Então, eles se preparam para o atendimento, para preparar os books da fiscalização. A gente ajudou a fazer processos melhores de atendimento da fiscalização para automatizar o processo, para não gastar muito time em processos que são quase robotizados de atendimento. Então, a vivência de cada empresa com a maturidade dela passa a ser rotina, aquilo que é assustador para as empresas familiares e menores. O fiscal, cara, isso é atendimento, o fiscal tem que bater na sua porta, você tem que estar apto a poder mostrar documentos. Por isso que a gente nunca foi autuado, nem tivemos qualquer problema como esse que você relatou aí, que a empresa fez o trabalho e foi autuado depois. É interessante isso que você falou, porque esse é um dos grandes medos dos empresários, né? Principalmente empresários familiares, empresas não tão grandes. Vai chegar um fiscal. E aí a empresa toda para poder atender esse fiscal e eles não têm uma vivência tão grande assim. A minha experiência profissional mostra justamente isso. A gente tinha uma facilidade, uma tranquilidade para poder atender. Qualquer tipo de fiscal que chegasse na empresa, a gente atendia, porque estava acostumado com aquele dia a dia. Mas a nossa rotina, ela deixava exatamente como você falou. A gente se perdia no dia a dia e não tinha esse acompanhamento do tributário, das mudanças da legislação, a gente estava sempre atrasado com essas informações. E às vezes chegava um auditor ou um consultor e trazia essas novidades para a gente, e aí é que a gente ia entender. Mas ainda assim não tinha um planejamento tributário tão grande, e olha que eu venho de empresas bem grandes. Sim, você está numa empresa bem grande. Outra coisa que acontece muito em empresa familiar é assim, quando vem essa crise tipo a nossa agora, né, falta de capital caro, o que acontece? Você tem que definir o que vai ser pago. E, geralmente, qual o processo que vai entrar no turnaround, ou seja, na reestruturação de empresas? O empresário começa a atrasar banco, aí ele vai fazer repactuações que vão custar caríssimo para ele, e nesse momento ele não pede ajuda para ninguém. Geralmente, a empresa familiar é o próprio empresário que decide a linha de crédito, prazo, fala com o gerente de banco e vai pegar um banco comercial e vai fazer o que ele achar melhor. Operações de 12 a 24 meses, caríssimas. Depois ele vai deixar de pagar tributo, depois ele deixa, no limite da razão, deixar de pagar as retenções, que são processos que vão para o direito penal, né? Acaba tendo problema de cadeia. Poucos sabem que se você ficar devendo ICMS e IPI, são tributos que vão no patrimônio pessoal, independente de qualquer proteção, vão ter processo, vai chegar na casa do empresário. Às vezes ele dá aval e fiança da pessoa física, porque ele garante que ele vai cumprir, então é muito do nome do empresário está em jogo, eu não oriento a fazer isso. E por que acontece tudo isso? Porque para decisões que envolvem totalmente um risco da empresa financeiro, o empresário toma sozinho. Quando vai fazer uma operação tributária, de alavancagem, de estratégia, ele chama uma porção de gente para dar conselho e muitas pessoas não querem ser responsáveis por aquele conselho. Então, o consultor ele vai discutir com pessoas que não querem assumir responsabilidade porque eles têm mais clientes do que aquele empresário. Ou estão ali dentro, dependem daquilo para viver e não vão dar opinião sincera do que eles acham. Então, esse tipo de conversa já tive diversas vezes. As pessoas depois falam, pô, cara, desculpa ter falado aquilo, mas é porque depois ele pode achar que eu estou contra ele, aí pode me mandar embora. Então, tudo isso, ele deixa de pagar, ele coloca o patrimônio em risco, ele coloca tudo que ele construiu de bens em risco e deixa de pagar o tributo, que é o que a gente fala que no planejamento tributário você vai pagar menos ou vai alavancar e vai ficar mais competitivo. Então, é uma dicotomia de pensamento, não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Decisões importantíssimas se toma sozinho. Decisões estratégicas não se toma. E decisões tributárias chama todo mundo para decidir. Então, esse é o que eu vejo mais e mais no meu dia a dia. São pessoas tomando decisões que poderiam ter auxílio de um consultor experiente, que tem acesso a diversos fundos, bancos, capital, operações estruturadas para expor cada vez menos o risco capital dele. Por isso que o CFO, quando ele trabalha, ele é profissional, ele busca
proteção da salvaguarda dos ativos da companhia, melhores linhas de crédito com maior prazo de duração, estruturação de planejamento estratégico para vender para os bancos e apresentar as empresas para o banco e para os outros interessados, partes interessadas, até na fiscalização, mostrar para o fiscal como é que é o plano da empresa, que a empresa é fidedigna, está dentro de toda a razoabilidade e compliance de mercado. Então, isso tudo passa uma segurança e uma visão fora das portas da empresa, que aquilo é uma empresa séria. Sabe quando você fala assim, essa empresa é séria? Por quê? Porque você viu vários fatores para pensar isso. É o que falta hoje um pouco no familiar. E quando você fala assim, a empresa passa a ter as pessoas olham para ela e dizem assim, essa empresa é séria, você está gerando uma coisa muito importante que é valor, né? Você não está gerando só caixa, você está gerando o valor da empresa. Exato. Que é outro bem que a gente não leva em consideração quando a gente está no dia a dia. Porque quando a gente fala desse valor, a gente está falando de reputação, né? Não, a nossa reputação é muito importante, o nosso nome é muito importante. Acho que a criação de muitos aqui foi assim, né? Teu nome é importante, cuidado, não suja teu nome, não faz qualquer besteira no teu nome. Então imagina eu com o nome Almério na área tributária, né? Não tem outro, só tenho eu. Então tem todo um zelo com os clientes, que às vezes eu estou até em outros lugares já e as pessoas me acham, eu resolvo as questões. Por quê? Porque para mim, como eu trabalhei como diretor de empresa, a gente chama em processo de reestruturação pesado, e foram várias, estavam sem caixa, sem expectativa, sem esperança, e a gente consegue, sangue frio, né? A experiência viva de ter sentado do lado de lá, pensar num novo modelo de negócio, ver o que eu vou cortar, fazer o mal de uma vez só, buscar linhas de crédito e mostrar o plano de reestruturação, como é que vai ser feito. Vamos ter que criar, às vezes, inimigos, porque a gente vai ter que bater forte nas empresas, nos bancos, nos fornecedores, porque ninguém chega a um processo ruim de gestão financeira sozinho. Foram várias decisões e algumas apoiadas pelos próprios bancos e fornecedores. E depois todo mundo se volta contra o empresário. O que eu já fiz uma vez, uma empresa que era uma concessionária gigante de Goiânia, ela faturava 350 milhões e passou a faturar 120. Como que ela reduzia um custo de 180 para ficar dentro dos 120 dando a mesma margem? Os donos não iam fazer isso. Então a gente em 4 meses montou uma nova estrutura, vimos toda a parte de caixa, vimos o que dava dinheiro, o que não dava dinheiro. Alguns fornecedores vendiam só em 7 dias e não queriam dar prazo. Era importante ter aquele fornecedor, como é que eu ia viver. Tudo isso foi pensado em 4 meses e depois a gente foi discutir o plano com os grandes credores, que eram a própria marca da concessionária, depois o Banco do Brasil, tal. A gente fez uma operação chamada sindicalização, é quando um banco compra todas as dívidas dos outros. A gente tinha muita garantia, então sobrou novas garantias para fazer outras operações e tudo foi sendo cumprido e o banco sentava no processo de veto também. Ele poderia decidir dentro da empresa os vetos que deveriam ser feitos naquela estratégia que a gente estava traçando. Ou seja, são cogestões e co-administrações. O que tem a ver isso com tributário, com tudo mais? Por quê? Porque o tributário é parte de tudo. A gestão financeira, um novo modelo de negócio, geração de valor e salvar o patrimônio pessoal dos empresários, que foi esse caso. Eles não podiam ter risco de patrimônio pessoal, visto que já estava em risco a companhia. Então, foi o processo da gente proteger os empresários. Até hoje eu sou amigo desses empresários, porque eles ficaram bem, conseguimos quitar todas as dívidas e assim mesmo salvamos os dedos, como a gente diz. Os anéis foram embora, não tinha como, eu cheguei atrasado nesse processo, me chamaram depois, mas conseguimos salvar bastante coisa dentro do patrimônio deles, da empresa, e depois ainda vendemos a própria rede de concessionárias. O empresário saber qual ele tem que chamar ajuda, ele precisa de um profissional igual você. Tem esse tempo, Almério? Olha, eu fui uma vez num evento chamado Turnaround Management Association, que é uma fundação, um órgão, que ele só fala de reestruturação. E nessa palestra, eu conheci um cara que ele faz turnaround há 30 anos, era um português, fazia turnaround no mundo inteiro. E ele diz que a maior dificuldade de fazer um processo turnaround, de pedir ajuda, o ser humano tem dificuldade de pedir ajuda, é a abnegação. É você entender que está ruim, que pode piorar, você achar que sozinho vai resolver e você não pede ajuda. Quando eu fiz o curso da Fundação Dom Cabral, de conselheiros, o que a gente aprendeu? Eu fiz lá em 2015, então estava com o presidente da Smiles do meu lado, estava com sucessões, várias empresas que estavam lá, os filhos que iam suceder os donos, tinham conselhos familiares que estavam participando, tinha Edson Queiroz estava lá também, a família. Então assim, o que eu aprendi lá? A cabeça do presidente das Smiles era somente ver os indicadores que importavam para ele. Todo momento ele parava e olhava. Eu falava assim, por que você olha tanto? Ele fala, porque qualquer momento tudo pode mudar, eu tenho que estar pronto.
Então, era a cabeça de um presidente de empresa que tem ações e que precisa estar o tempo todo vendo o valor. O valor dele é automático, toda hora ele checa ali e sabe quanto vale a empresa dele. O outro grupo familiar estava preocupado com sucessão e melhorias, então estava lá. Então, como conselheiro, o que a gente aprendeu? Eu fui da diretoria executiva no trabalho final da fundação, que precisa de ter informações corretas, precisa ter informações que a gente confie em tempo hábil para tomada de decisão. Os conselheiros precisam ter as perguntas certas para dar as orientações certas. Então, muitas das vezes o dono, ele não tem as pessoas que vão confrontá-lo com as perguntas certas do que realmente importa para ele, o que depende só dele. E o que não depende dele, ele tem que pegar as pessoas capacitadas para fazer aquilo no tempo hábil, pelo valor justo, para poder trazer performance e valor para a companhia. E o que é isso? É não chamar o amigo, não chamar a empresa que o outro cara usou fulano. Ele tem que escolher a pessoa que tenha mais sinergia e tenha currículo de competência. A gente estava conversando ontem sobre orçamento base zero, por exemplo. Está fazendo orçamento base zero numa empresa lá do Paraná. O pessoal da minha equipe, por exemplo, já foi da Ambev, já foi do Quineia, já foi de 3G, né, que é a Ambev também, e já fizeram implantação de orçamento base zero em diversas empresas. A gente compete com empresas caríssimas e a gente tem a vivência da implantação. Então, para o empresário é saber o seguinte: o preço importa? Importa, mas dos dois lados tem que ter gente competente que já tenha vivido a implantação daquilo que ele está contratando. Se ele for só por preço ou só por currículo, ele acaba se impressionando e a equipe que vai atender ele não é aquela que vendeu. Então, ele precisa de conselho, ele precisa ter a vivência, como é que eu contrato, por onde eu começo, como é que eu monto isso, tentar definir esse plano e ele executar o plano. Ele não pode, no meio do caminho, começar a mudar porque ele está com medo da repercussão e da reputação dele. É fazer o que tem que ser feito, doa quem doer e não sair do plano programado para ele poder sair muitas vezes de uma deficiência de caixa, melhorar o valor da empresa dele ou até suceder a empresa dele com um sócio ou qualquer outra empresa. Numa situação como essa, você, assim, também pela minha experiência, o que eu vi em algumas empresas que eu já passei, o empresário acaba demitindo a equipe dele ou mudando a equipe porque ele acha que trazendo uma pessoa de fora ele vai conseguir resolver os problemas de planejamento ou de desenvolvimento. Você entende que essas pessoas que já estão ali no dia a dia poderiam ser melhor treinadas e atender essa necessidade do empresário? Ótima pergunta. Vou falar para vocês assim, exemplos vivos, tá? O livro do Vicente Falcone, que fala o verdadeiro poder, tem um case lá que ele conta o seguinte, que a pessoa era fora de série na empresa, a empresa vivia sempre com base de performance, metas, tudo muito claro, equipe sempre treinada, todo mundo em sintonia, tudo automatizado, então esse cara sempre batia as metas, eram fora de série. Aí chamaram ele para uma outra empresa, concorrente. Chegou lá, o pessoal, cara, esse cara vai arrebentar aqui. Só que lá não tinha governança, não tinha processo bem definido, a equipe não estava motivada. Tudo que ele tinha num ambiente, ele não tinha em outro. Então, trocar a equipe e manter os processos e tudo mais antiquados, sem ter evolução, esse cara não vai bater as mesmas metas que ele batia antes. Então, trazer gente de fora por trazer não vai adiantar, porque não vai mudar o ambiente de trabalho. Já em outra empresa que eu assumi, uma empresa de cosméticos, o que aconteceu lá? Eu, na consultoria, aprendi uma coisa. Quando você é o consultor, você está lá, todo mundo te ouve e faz aquilo junto contigo para poder entregar o entregável do projeto. Quando você não está presente, eles vão fazer o dia a dia deles. E acaba não sendo prioridade aquilo que o consultor demanda. Então, o que eu fiz? A gente elegeu lá na empresa, olha essa história que é muito legal. A gente elegeu o cara que mais tinha facilidade para falar com todos os departamentos da fábrica, operacional, marketing, tudo, criação, técnico, era o cara de TI. E ele era inteligente, cara, ele sabia programar, sabia fazer uma porção de coisa. Eu falei, pô, esse cara pode ser treinado. Então, o primeiro desafio nosso era montar toda a base de custo da empresa. Eu falei, cara, você quer ser treinado? Aí ele, como assim? Eu falei, eu vou te treinar para ser o diretor dessa empresa. Aí ele, pô, tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Então, a gente começou um processo de treinamento. 2 semanas eu fui lá, ensinei contabilidade de custo para ele e a gente começou a montar o sistema de custo da empresa. 2 semanas e meia depois, eu tinha tudo automatizado, toda a parte de custo, inclusive a gente criou um sistema operacional para demonstradoras, que é aquela pessoa que fica nas lojas de cosméticos, que são a ponta de venda, que a gente chama de sellout. Elas tinham um dashboard lá, um tablet,
que ela botava tudo que tinha que ser cotado na hora e já sabia até onde ela podia dar de desconto ou o que ela podia botar de nova demonstradora na loja. Então, isso tudo automatizado. Depois, esse cara, eu comecei a mostrar para ele como é que a gente fazia uma demonstração consolidada, para poder começar a ver um negócio, estou dando 3 empresas distintas para juntar ela como grupo, para ver a melhor maneira de mostrar os números para o presidente. E começamos a criar reuniões de resultado, reuniões de estratégia, novos produtos seriam lançados, qual o impacto, investimento, tempo esperado daquele caixa iria voltar. Então, assim, esse cara virou diretor de operações. Tudo ele mexia. Inventário, a gente começou a ver a diferença do contábil para o financeiro, para o físico, e ver qual é o impacto financeiro. Começamos a fazer uma mini auditoria. Tudo isso com a ajuda de um cara que manjava muito de sistema. Então, eu não troquei a equipe. Eu só dei função melhor para aquelas pessoas que já estavam lá. Alguns saíram porque eram incompetentes, e ficou o cara que tinha mais visão. Ele começou a ver justamente quem era incompetente, quem era competente, e as decisões quem tomou foi ele, junto com o presidente. E eu só fazia parte do conselho a partir de então, não fazia mais a parte da consultoria. Então, trocar só a equipe achando que o erro foi deles, se vai ser o mesmo processo, o mesmo sistema, o mesmo jeito de comprar, vender e pensar, não vai mudar nada. As pessoas têm que começar mudanças internas, mudança de visão estratégica, onde a empresa quer chegar, como é que a gente chega lá, isso com um grupo de executivos comprometidos e também os funcionários, principalmente. Infelizmente, a gente está chegando no nosso final aqui. Vai ficar com gostinho de quero mais. Vamos ter, vamos ter aí um episódio 2, logo. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Agradeço já pela participação, pela sua disponibilidade. Obrigado, Celina, pela oportunidade. Obrigado, Cleber. Obrigado, Almério. Eu também me despeço. E então faça as suas considerações, Almério. O que eu falo para o pessoal que vai ouvir esse podcast, né? Um empresário, o gerente, um diretor, um filho de empresário, contador, advogado, assim, nós estamos todos no mesmo barco, sabe? Porque quando o empresário ele empreende, ele é o cara que toca esse país. 85% das empresas, ou até mais, são empresas de dono. São empresas pequenas e médias que o cara batalha, é o dia a dia, vender às vezes o almoço para pagar o jantar, é uma dificuldade grande. E toda empresa, para ter um executivo, custa muito caro. Então, o que a gente tem que pensar junto é como a gente pode formar um time, né? A gente, consultoria, que tem a vivência das grandes empresas, a gente veio agora para as pequenas e médias, porque a gente quer ajudar esse mercado também, para poder pensar em planos sólidos, estruturação, ver as pessoas chaves que devem ficar, aquelas que não devem ficar, mas isso tudo de forma leve. Não é chegar, vamos cortar a cabeça, vamos demitir gente, vamos trocar o gerente do banco, não é nada disso. É entender melhor linha de crédito para a empresa, melhor forma de captar dinheiro, melhor forma de fazer planejamento tributário, como é que se cria um conselho independente, como é que se dá conselhos de verdade, aqueles conselhos que são executáveis dentro de um prazo útil, agradável e econômico para o empresário também poder entender. Não adianta fazer um choque louco de gestão, mudar toda a empresa e no final ninguém entendeu o que é para fazer. Então é tudo de forma gradativa, não pode ser nada radical demais. Quando está em dívida pesada, as coisas são mais radicais um pouco, porque a gente não tem tempo para perder. Então vai ter gente machucada sim, mas a gente salva a empresa e aquilo que dá para salvar. Quando a empresa está estagnada, a gente tem que sentar e ver um novo plano de crescimento e coisa. Quando a empresa está no processo que não tem sucessão, precisa de ser vendida, ou trazer um sócio, ou trazer ânimo, é outro processo. Então, o que eu acho que precisa? Um empresário procurar alguém competente, na região, fora da região, mas que ele busque ajuda para ele parar de sofrer sozinho ou pensar em soluções sozinho. Pensar em grupo, as ideias são muito melhores, muito mais debatidas, muito mais estruturadas e o resultado sempre é muito melhor e menos cansativo para todos envolvidos. Então, meu conselho é busque ajuda competente, não tenha vergonha, conversar não custa nada e é sempre bom fazer novos amigos e conhecer os profissionais que estão no mercado, né, à disposição, podendo te ajudar. Acho que é isso. É isso. Obrigado. É isso. Obrigado, Almério. Um bom dia para você. Obrigado a vocês aí. Bom dia para todos. Espero que vocês gostem do podcast. Que Deus nos ajude. Amém? Amém. Tchau, tchau. Amém.